Olá a todos. Então hoje nós iremos falar sobre as medidas de dispersão e variabilidade. No vídeo anterior vocês viram sobre as medidas de tendência central. Vocês viram a média ponderada, a média parada, a mediana, viram a moda e viram o ponto médio. Então eu vou trazer uma questão antes do professor José Carlos iniciar o vídeo para vocês refletirem um pouquinho. Eu posso ter três conjuntos de dados. Então vamos pensar no primeiro, os valores. São três valores por conjunto. Então o primeiro conjunto ele é formado pelos seguintes valores: 5, 5 e 5. Qual é a média deste conjunto? Então este conjunto ele tem média igual a 5. Eu posso ter um segundo conjunto formado pelos valores 4, 5 e 6. Se eu somar esses três valores e dividir por 3, eu tenho a média. Qual é a média desse segundo conjunto? Vocês vão observar que também é 5. Nossa, mas já começa a verificar aqui que existe uma variação. Um grupo é mais homogêneo, outro grupo é mais heterogêneo. Então, só a medida de tendência central parece que não está resolvendo essa situação. Eu posso ter algo ainda mais extremo. Eu posso ter, no terceiro conjunto, os seguintes valores, 1, 5 e 9. Se eu somar os três valores, vai dar 15. 15 dividido por 3, a média também será 5. Então, só a média, ela não traz uma informação para o leitor, a respeito da homogeneidade ou heterogeneidade deste conjunto de dados. Então, eu preciso de algo a mais para informar para o leitor que represente esse meu conjunto de dados. Então eu observei que essas três informações elas trazem como média igual a 5, mas elas não representam o todo, elas não trazem, porque um é formado por três valores iguais, ou o segundo tem uma dispersão menor e o terceiro tem uma variação muito grande. Então, estas questões, elas acabam sendo explicadas através agora das medidas de dispersão e variabilidade. Então, essas medidas que o professor José Carlos vai comentar agora, elas são muito importantes porque elas vêm dar mais um suporte, vamos dizer assim, para a sua primeira medida, que foi a média, a média, ou a mediana, ou a moda, aquela primeira medida de tendência central que você utilizou. Então o professor José Carlos agora ele vai falar a respeito disso. Olá a todos, olá professor. Bom, uma das situações que nós temos, que vimos em aulas anteriores, foi o problema da situação da natureza do erro. Então nós temos o erro sistemático, o erro aleatório. Então isso que está embutido de acordo com a medida que nós fazemos, essas oscilações que ocorrem, é natural. Assim como o professor colocou, mesmo num conjunto de dados, é natural. Ou pela aproximação de um número, por exemplo, 13,14,7 ou 13,14,8, 13,14,9, que número que fica oscilando na última casa? Isso é devido a um processo computacional, isso pode ser devido a um erro de registro e assim por diante. Então, essas oscilações são naturais para que a média troque de valor. Isso ocorre. Então, nesse sentido, nós temos aqui as medidas de dispersão e variabilidade. O que é dispersão? Quando seus dados começam a espalhar de tal forma que não ocupam exatamente a mesma posição, vamos pensar assim. E o valor da média acaba sendo trocado. Então, para mensurar isso, nós temos amplitude, o desvio bruto, desvio médio, variância e desvio padrão. Essas medidas é que nós utilizamos para mensurar o grau de dispersão de seus dados. Então, vamos lá. Primeira medida de dispersão e variabilidade é a ideia. Qual que é a ideia? Primeiro nós temos o erro. O erro é aquela diferença entre aquilo que você mensura e um valor verdadeiro, o valor que é verdade absoluta. Vamos dar um exemplo aqui. Qual que é a média de idade da população agora? Acabou de passar 1 segundo, 2 segundos, a população ficou mais velha. Uns nasceram, outros morreram. Então, o valor verdadeiro nem sempre nós temos acesso. Mas, a este valor que nós temos aqui do dado, nós temos. No entanto, nós trocamos a verdade absoluta pela média dos dados, já que nós vimos que é um ponto de equilíbrio. Então, não tende nem para mais, nem para menos, que já é ponto de equilíbrio. Então, nesse caso, a
diferença existente entre aquilo que eu observo e a média, nós vamos definir uma variável importante para a variabilidade, chamado desvios. Então, o primeiro que nós temos aqui é a chamada amplitude. A amplitude é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo de um conjunto. O pós é a facilidade, mas o contra é que você perde informação. Em que sentido? Você não consegue verificar aquilo que está acontecendo internamente, como o professor colocou naqueles 3 conjuntos de dados. Você não consegue verificar o efeito, senão pela amplitude. Por exemplo, suponha que você tem aqui uma função qualquer. Digamos essa função que está aqui, a número 1, que oscila bastante, sobe, desce, sobe, desce, sobe. A amplitude vai ter um valor, entre o valor máximo e o valor mínimo. Mas também você pode pegar uma outra que é bem mais comportada, ou seja, oscila muito menos com relação à outra onda. Isso mostra que a amplitude é a mesma. Então a amplitude tem esse problema, ela mascara o que ocorre internamente. Então por isso que ela é utilizada algumas vezes, mas não é boa neste sentido. Por exemplo, encontre as medidas de dispersão e variabilidade conjuntos abaixo e vamos encontrar aqui a amplitude. Nesse caso, para o valor 2, menos 2, 5, 4 e 6, a amplitude é simplesmente a diferença entre o valor maior e o valor menor, ou seja, 6 tirando o 2 negativo, dá 8. Agora, como a amplitude tem esse problema, nós temos o desvio, que é aquela medida que tem as informações internas daquilo que você está querendo mensurar. Então, o desvio é uma medida de quanto que eu observo com relação à média. Ela tem uma propriedade que a soma dos desvios é 0. Então, isso é uma característica importante, porque isso confirma esse equilíbrio que nós temos para a média. Veja só, suponha que você tem as cotas, você bate nela e ela muda de posição ou para mais ou para menos. Isso mostra que existe uma situação de equilíbrio dos seus dados. E isso faz com que a soma dos seus desvios é igual a 0. E o que acarreta isso? Tem como eu calcular a média dos desvios? Vai dar 0. Mas essa acaba sendo uma propriedade matemática. Observe o seguinte, que o desvio é aquilo que você observa menos a média. Eu posso, nessa situação, aplicar a soma sobre esses dois elementos. Então, é a soma de x menos a soma das médias. Veja, se eu tenho 5 números e faço a média desses 5 números, eu vou ter um valor. Se eu alterar a posição dos números, se eu permutar isso, a média é sempre a mesma. Então, se eu faço a média, mais a média, mais a média, eu posso fazer isso N situações dessas. Então, eu tenho N médias. Então, a somatória de x menos N, que multiplica a média, que é a somatória de x sobre N, simplificando o N, nós vamos observar que vamos obter o quê? Somatória de x menos somatória de x, que nessa situação ela é matematicamente 0. Então, a soma dos desvios dando 0, eu não consigo achar uma média dos desvios. Não tem como fazer isso. Mas vamos entender o que isso implica. Veja, se eu tenho os valores 2, menos 2, 5, 4 e 6, eu vou me encontrar a média. Perfeito? Agora vamos tirar essa diferença entre, nesta ordem, aquilo que eu observo menos a média. Nessa situação, 2 menos 3. Menos 2, tirando o 3. 5 menos 3. 4 menos 3, 6 menos 3. Veja aqui, menos 1, menos 5, 2, 1 e 3, faça essa soma. Se eu somar esses desvios, vai dar quanto isso? Ele vai dar 0, que é uma propriedade matemática. Então, nessa situação, eu tenho que arranjar alguma forma de encontrar um valor que represente a dispersão. Sabe algum valor? Tem alguma possibilidade, alguma função? Qual função poderia ser? O módulo? Então, quando nós colocamos um módulo naquele conjunto, nós poderíamos ter, por exemplo, os valores onde o valor positivo e negativo, todos eles acabam sendo o quê? Positivos. A possibilidade do cálculo da média. Aí você consegue calcular o chamado desvio médio ou absoluto. Por quê? Porque eu estou fazendo uma média dos módulos, né? Veja que anteriormente eu tenho valor negativo, positivo. Então, colocando em módulo, esse valor aqui, ele não zera.
Então, a soma dividido por n, eu vou conseguir calcular essa quantidade. Qual que é o contra? A função modular não é diferenciável em algum ponto. Existe uma impossibilidade matemática, não é, professor? Por isso que nós não utilizamos o módulo. Isso, no início até da construção de toda essa teoria, né, da área da estatística, utilizavam-se, né, resultados apresentando o desvio médio ou, né, esse desvio absoluto, que era em relação, né, à utilização do módulo. Mas devido à falta de propriedades matemáticas que trabalham com o módulo, não conseguiam desenvolver não conseguiam desenvolver novos conteúdos em relação à probabilidade, essa área da estatística, e eles tiveram que mudar isso. Então, como que nós saímos desse módulo, né, continuamos aí num formato de desvio, né, dessa questão dessa diferença, né, mas escapando do módulo, vamos dizer assim. Né, e eles acharam um outro artifício, né, retiramos o módulo e adicionamos o que para continuar com esse desenvolvimento de toda essa teoria, né, a palavra que tinha subido anteriormente era a teoria. Então, para o desenvolvimento da teoria, o módulo ele estava travando, né, devido às suas propriedades matemáticas. Então, eles tiveram que tirar o módulo, adicionar alguma coisa ali para continuar esse desenvolvimento, e é isso que o professor vai entrar agora. Qual foi essa mudança que ocorreu? E essa mudança foi muito importante, porque ele apresenta propriedades matemáticas que faltavam antes. Então, vamos continuar então com o desvio médio absoluto e verificar o que nós observamos. Se colocarmos o módulo, observe que o menos 1 se torna 1, o menos 5 se torna 5, o 2 continua 2, 1 e 3, 3. A soma dá 12, de fato conseguimos calcular 2,4 unidades. Aliás, isso aqui é uma coisa importante. Quando você está trabalhando com os valores em unidades, digamos, metro, quilômetro, qualquer coisa, né? Newton, enfim, a unidade que eu tenho aqui, a unidade já está pronta, ela já está ali. Isso aqui vai ser uma informação importante. Se aqui for tudo em 2 metros, menos 2 metros, 5 metros, 4 metros, 6 metros, eu vou ter aqui 2,4 metros, tá ok? Mas o problema é o módulo. Matematicamente não dá para usar. Então, a possibilidade de você não ficar com valores positivos e negativos é a função quadrática. Ou seja, elevar a quantidade ao quadrado. E o nome que nós damos disso é variância. Isto é variância. E nós temos dois tipos de variância. A forma populacional e a forma amostral. Por que nós temos esses dois tipos? Bom, primeiro é que o primeiro tipo ele atende quando você tem populações. Um subconjunto de uma população é chamada amostra. E esta amostra eu tenho que ter uma quantidade que é n-1 observações, que é chamado grau de liberdade. Mas por que isso existe para a amostra? Vamos colocar aqui, por exemplo, uma situação chamada grau de liberdade. Vamos entender isso. Tá? Eu tenho aqui 3 objetos. Tá? Eu tenho um lápis, uma lapiseira e uma caneta. No momento em que você escolhe qualquer uma delas, você está fazendo uma escolha. A coisa é aleatória, ela não é determinística. Não está determinando que eu tenha que escolher a lapiseira. Não, eu vou escolher. Então, escolha um. Você escolheu essa aqui? Tá, escolhemos essa. Agora, temos duas opções. Escolha um. Você tem um grau de liberdade de escolha. Então, no momento que você escolher um, você pode escolher, digamos, essa aqui. E fiquei com apenas esta lapiseira aqui. Agora, qual que é o grau da liberdade que eu tenho? Perdi a liberdade de escolha. Se tornou determinístico. Então, eu tenho 3 menos 1 graus de liberdade de escolha. Porque o último eu não tenho como escolher. Por isso que aqui é n-1. E isso está associado à amostragem. É muito importante a situação lá em inferência que nós vamos ver. Porque ela faz muita diferença nos estimadores, na estatística, na inferência e assim por diante. Então, qual que é o pós? Ele atende às propriedades matemáticas como a diferenciabilidade. Que esse aqui que é o principal ponto da matemática. O contra, a escala. Lembra que eu comentei agora há pouquinho que se fosse metro, sair metro? Aqui o desvio está ao quadrado. Então, a medida vai sair ao quadrado. Esse é o problema da variância. Então, tome cuidado quando calcular a variância, porque a sua medida vai estar ao quadrado. Se eu estou medindo o número de pessoas, é o número de pessoas ao quadrado. Se é a idade ao quadrado.
Se é metro, metro quadrado, newton, newton quadrado e assim por diante. Então tem que tomar cuidado com a medida. Veja, o grau de liberdade, então, está associado às opções de escolha das amostras. Então, cuidado que quando for definido que a variância é para uma amostra, é n-1, devido a essa situação da liberdade de escolha. Vamos pegar, então, o nosso exemplo anterior e vamos colocá-la como variância populacional. Suponha que isso aqui é uma população que nós temos de algum registro. Claro, você calculou a média, fez os desvios e vai levar os desvios ao quadrado. Os desvios que estão ao quadrado, de fato, né, eles ficaram todos positivos, obviamente, deu o valor 40, e se você fizer o cálculo da variância populacional, veja que aqui, quando eu digo população, tem uma letrinha diferente, essa aqui é uma letra grega. Na estatística, as letras gregas, alfa, beta, gama, sigma, mi, estão associados aqui a populações. As nossas letras latinas, A, B, C, D, X, Y, Z, está associado às amostras. Então, como ele é uma população, sigma ao quadrado é de uma grande quantidade que é populacional. Então, no caso populacional, eu vou ter somatório de desvio ao quadrado sobre n. O que é o desvio? Aquilo que você observa menos a média, então basta fazer essa tabelinha, você já calcula. Vai encontrar o valor 40 sobre 5, que dá 8 unidades ao quadrado. Então, se eu estou mensurando em metros, 2 metros, menos 2 metros, 5 metros, 4 metros, 6 metros, aqui será 8 metros ao quadrado. Agora, se isso aqui fosse, no caso, amostral, a diferença é que agora eu vou ter aqui S, que é uma letra latina, para identificar que isso aqui pertence a uma amostra. E cuidado, que é n-1, por causa do grau de liberdade da escolha da amostra. Então, nesse caso, eu vou ter 40 dividido por 5 menos 1. Nesse caso, eu vou ter 4, né? 40 por 4, 10 unidades, também ao quadrado. Agora, o que fazer quando você recebe a unidade ao quadrado? Essa medida, a variância, é a principal medida de dispersão e variabilidade. Por quê? Porque ela atende às prerrogativas e às necessidades da teoria matemática, em todo o seu sentido. Porém, tem um detalhe, a unidade. E o que fazer nesse caso com a unidade? Nesse caso, nós utilizamos o quê? Voltamos ao caso anterior. Se colocamos ao quadrado, vamos tirar pela raiz quadrada, né? Então, aplicando a raiz quadrada sobre essa variância, nós vamos obter o chamado desvio padrão. Desvio padrão nada mais é do que você retornar à tua situação original com a medida. A propriedade é uma média quadrática dos desvios, né? Ou valor eficaz dos desvios, pode ser conhecido assim também. Mas o pós é a preservação da escala. Mas o contra, ele tem esses problemas com as propriedades matemáticas, assim como o módulo nós também temos com a raiz. Então, ele acaba tendo problema com essas propriedades matemáticas. Mas, em termos de prática, essa é mais utilizado. Mas, matematicamente, tem que ser feita a anterior. Aqui, por exemplo, se nós temos para o desvio padrão da população, que era o nosso sigma, lembrando, né? Então, estava sigma ao quadrado, tirando a raiz, nós vamos obter o valor de 2,828 unidades. Veja que agora está na forma original da unidade. O mesmo para o caso do padrão amostral, S, no caso, 13,172 unidades. Então, nessa aula nós aprendemos que a amplitude, eu tenho a perda da informação, porque eu não sei o que ocorre dentro, eu perco essa informação. E essa informação está contida nos desvios. E o desvio bruto, que dá a medida, que dá a variável que a gente vai trabalhar nas dispersões, ela tem uma propriedade fundamental, em que sua soma ela é zero. O desvio médio, ele é interessante de trabalhar, só que ele tem um problema matemático e o torna inviável, devido à função módulo. A variância é a forma mais adequada e que mais atende às prerrogativas matemáticas, às funções, nesse sentido. Então, essas propriedades matemáticas, conhecidas como diferenciabilidade, existe derivada, os limites existem, toda uma técnica matemática por trás, a variância que atende, as outras não. Desvio padrão é o uso prático no dia a dia. Então, aqui ficamos na aula de hoje sobre medidas de variabilidade e dispersão. Isso, então sempre é importante conhecer o seu conjunto de dados.
observe o seu conjunto, dê uma olhada, né, nos valores, olha os valores mais extremos, né, tente entender ele, né. Os estatísticos sempre dizem, você tem que namorar o seu conjunto, né, você tem que olhar para ele, ficar imaginando o que está acontecendo ali dentro para você retirar as informações que são importantes, né. Então não adianta nada do conhecimento das técnicas, né, as técnicas avançadas, se você não tem essa ligação direta com o seu conjunto ali, essa observação, né. Então preste muito atenção a hora que você coletar os seus dados, né, como que eles estão distribuídos, que informação que você pode retirar. Porque em muitas situações, né, você pode ali adotar, num primeiro momento, uma amplitude, né? Você calcula uma amplitude amostral para você entender como que está ocorrendo aquela variação, né? Exemplo, vamos colocar aqui uma questão de você estar medindo as alturas dos alunos, né, numa sala de aula, ou o peso desses alunos, né, tendem, por quê? Porque eles estão numa mesma determinada classe, numa mesma idade, então eles tendem a ter ali, né, um padrão. Então, a priori, né, inicial, você pode calcular uma amplitude, dar uma observada, ver aquela variação, tentar entender aquilo, né, mas daí você vai refinando melhor essas questões. Então, para refinar isso, aí você já começa a utilizar ali uma variância, né, em muitas situações você não tem as unidades. Aí você pode deixar a sua variância. Não tem aquele final lá, você não sabe se é metro, se é, né, quilograma, né, o que é aquilo. Então, se você tem apenas os dados sem as unidades, você pode trabalhar com a sua variância, né? Então, agora, caso você tenha unidade nos seus dados, aí você tem que utilizar ali o desvio padrão para voltar na unidade original, né, para você entender aquele comportamento. Então veja que antes desse cálculo, né, dessa amplitude, dessa variância, desse desvio padrão, você foi lá nos dados, observou, olha, esse ponto aqui eu comecei a verificar em relação às alturas, né, estava medindo a altura das pessoas na sala de aula, aí apareceu aqui o resultado, né, 17,3, né, está errado, você sabe que deveria ser 1,73, né, pelo padrão das alturas e tal, né, se for em relação a metro. Então, observar essas questões, então, namorar o seu conjunto de dados é muito importante antes de todo esse processo, antes do processo lá das medidas de tendência central e dessa aplicação aqui das medidas, né, de variabilidade ou dispersão. Então, entenda bem essa parte para você, né, fazer um bom uso destas técnicas, ok? Então, um bom curso para vocês. E até os próximos vídeos. Até os próximos vídeos.